Gravando. Então, deixa eu voltar aqui. Pronto. Aí, explicando novamente, né? Já que eu tinha esquecido de botar para gravar. Então, a importância, né, da religiosidade para esses movimentos. Então, vocês citaram, conselheiro aqui, né? Muito lembrando aquela ideia que nós temos de profeta, né? A ideia do próprio Cristo que nós temos. O monge José Maria, que tem uma participação muito importante lá do Contestado, que vocês vão conhecer. Observa também, né, aquela figura do velhinho, barbudo, coisa e tal, né? A simplicidade. E uma figura que merece destaque quando nós estudamos tudo isso, não tem como a gente não falar, né? Embora muita gente tenha divergências, né, com relação a essa pessoa aqui, né, com relação à pessoa do Padre Cícero. É uma figura bem polêmica, tanto historicamente falando quanto religiosamente falando, né? Uma pessoa que comprou uma briga com a Igreja Católica há algum tempo. Vou tirar um momento também para que eu possa falar a respeito dessa pessoa para vocês, né, a respeito da figura do Padre Cícero. Mas assim, é o santo do sertanejo, né, em outras palavras, né? Hoje, para vocês terem ideia, da influência de Padre Cícero ele chega numa vilazinha chamada Juazeiro, uma vilazinha que eu acho que não tinha mais do que 15 casas. Alguém aqui já viajou para Juazeiro? Alguém aqui da sala? Já foi para Juazeiro Já alguma vez? viajei. Já viajou, Guilherme? Uhum. O Juazeiro só tem igreja, Guilherme? É só uma cidade só de igreja? Pelo que tu percebeu? Perdemos conexão, foi? Chamando a grande nave-mãe. Guilherme, o que eu estava querendo pontuar, talvez você tenha respondido no momento dessa quedinha de conexão, uma arruada de 15 casas, mais ou menos, Padre Cícero transformou na segunda maior cidade de Juazeiro do Norte, aliás, Juazeiro não, desculpa, do Ceará, né, que é a cidade de Juazeiro do Norte, e um centro comercial muito importante ali na região do Sertão, né, o Ceará que tem um centro, mas ali na região mais específica do Cariri, né, então assim, é de uma importância muito grande essa figura, né? A figura de Padre Cícero, ela é uma figura muito importante nos estudos de história, né, principalmente nesse período aí do Brasil que nós estamos vendo, tá certo? Então, a religiosidade, ela tem um papel muito importante, né? Aquele profeta, né, aquele homem santo que recebe a mensagem de Cristo e que quer trazer uma vida melhor, quer trazer mais consolo para todos nós aqui que estamos sofrendo com alguma situação, ele vai ter uma importância muito grande nesse período. É como eu falei para você, chega para uma pessoa de idade e fala que Padre Cícero não é santo para ver o tamanho da briga que tu arranja ali, tá certo? Vamos seguir, gente? Pode seguir? Igor, vamos lá. Possíveis motivos pelos quais devam ter surgido esses movimentos aí, né? Nós já vimos os ingredientes necessários, mas o que é que de fato deve ter acontecido para que esses movimentos eles tivessem ocorrido naquele momento, né? Então nós tivemos primeiro a crise do encilhamento, né, que foi uma crise financeira. Crise do encilhamento, cara, foi um problema que estava tendo aqui no Brasil com dívidas e tudo mais. E o ministro da Finanças, o ministro da Economia na época, ele teve a belíssima ideia de fazer o seguinte: não, vamos resolver o problema do Brasil emitindo mais moeda. Então vamos fabricar mais dinheiro, em outras palavras. Resolve não, cara, desvaloriza. Lembra da lei de oferta e procura? Ela se aplica a dinheiro também, velho. Então se tu tem muito dinheiro, o dinheiro desvaloriza, né? O dinheiro acaba desvalorizando. Estávamos também com uma situação aqui de desemprego, recessão e inflação econômica, pobreza no campo, seca, né? Que com destaque, até vou abrir um parênteses daqui a pouco para falar com vocês, a grande seca do Ceará, né? Uma das piores secas acontecidas no Brasil, lá no final do século XIX, tá certo? Eu vou falar sobre essa seca daqui a pouquinho para vocês. E a concentração de terra. Muita terra nas mãos de poucas pessoas. E essas poucas pessoas, os coronéis que detinham a posse da terra, exploravam o trabalhador do campo, né? O pequenininho, vamos assim dizer, em outras palavras, tá certo? Então, tu imagina o seguinte,
levando em consideração aquilo que eu já falei agora há pouco, né, da questão dos problemas, né, que podem ter contribuído para o movimento e desses motivos aqui também, aí tu mistura isso aí junto com o seguinte, tu mistura isso aí junto com um camarada que diz que tem a solução para todos os problemas, que recebeu uma mensagem do próprio Deus dizendo como é que deve ser as coisas e que se você seguir ele, você vai ser levado para um lugar onde não vai ter essa pobreza, onde não vai ter essa diferença, um reino em que Deus vai estar ali cuidando de todo mundo. Ah, esse é discurso, eu já vi esse discurso em uma igreja. Sim, gente, discurso religioso, cara. Discurso altamente religioso. Tá entendendo? Então, assim, juntando todo esse caldeirão aí de coisas, juntando todos esses ingredientes num grande caldeirão, a gente vai acabar tendo esse problema aí. Hoje tem a impressão minha, o Patrick liga a câmera e não sai de... Ô, meu filho, a câmera tem que ficar na sua frente, viu? A gente não quer ver sua portinha de vidro aí não, meu velho. Ela se eu botar aqui, ela cai, peraí. Ajeita aí, viu? Não, se você botar aqui, ela cai. Mas se você puxar a cadeira mais pra cá também, que ela fica no mesmo canto. Você pode deixar no mesmo canto desde que você esteja em frente a ela. Tá certo? Isso é pra ostentar a porta de vidro dele aí, ó. Tá vendo? É o fraco. Também não é a minha porta aqui daquela que é sanfonada, não. É isso aí, garoto. É isso aí. Vamos lá. Então, assim, tudo isso, né? Tudo isso leva ao... Cara, isso aí é ambiente propício para surgimento de diversos movimentos, tá certo? Isso aí não é difícil que movimentos ocorram numa situação dessa, tá bom? Gente, posso seguir? Alguma pergunta? A gente tem que fazer dessa forma mesmo. Vamos tentar contextualizar tudo para poder, certo? Na próxima semana a gente entrar nos movimentos. Vamos lá, então. Eu falei a respeito da grande seca do Ceará, né? A seca lá do final do século XIX. Só um minutinho, viu, gente? Pessoal, essa grande seca, ela foi um dos eventos, né? Uma das crises climáticas, uma das crises piores pelo qual o Brasil passou. A gente sabe que, tradicionalmente, o sertão nordestino, ele tem um histórico de sofrer com problemas ambientais, principalmente a seca, né? Que, na verdade, a seca, o pessoal tenta colocar a culpa da pobreza, né? Que sempre foi característica da região sertaneja, na seca, né? Quando, na verdade... Opa, só um minutinho. Você vai ficar um pouquinho difícil agora para vocês escutar, mas eu vou tentar forçar um pouquinho o áudio aqui para vocês escutarem, né? Porque senão o cara resolveu parar ali em cima. Tá dando para me escutar, mesmo assim? Dá. Tá? Dá. Pronto. Lá longe é que fica o camarada vendendo ovo, né? Mas vê só. De maneira direta, essa grande seca, ela entrou até, se tornou até uma questão lendária. Meus avós, que nunca foram no Ceará, logicamente, eles falavam dessa grande seca, escutaram falar, ouviram falar dessa grande seca, que se estabeleceu lá no Ceará no final do século XIX. E sem contar também que ela é relatada em livros, é relatada por diversos historiadores. Não, gente, eu tenho que pausar aqui. Sério. Vamos tentar ir voltando. Essa seca ela é relatada por diversos historiadores, é relatada também em textos jornalísticos. Se eu não tá gravando. Assim. Vamos lá. Então, pessoal, sobre essa grande seca, né, que eu falei, muito relatada dentro da história, o que é que eu posso trazer como informação? Né? Ela durou aproximadamente 3 anos, né, lá no finalzinho do século XIX, lá no Ceará, a seca. Existem relatos que falam que morriam 400 pessoas todos os dias em decorrência dessa seca. Morria de fome mesmo, morria de sede, morria desnutrida, tá certo? Morria com doenças relacionadas pela falta de água e tudo mais, tá ok? Alguns cálculos dão conta de que tenha morrido entre 100 mil
entre 100 e 500 mil pessoas, né, durante os 3 anos de seca. Então, assim, a maioria dos cálculos, né, a maioria das informações que nós buscamos sobre essa seca, fala realmente nos 100 mil. Mas há relatos que falam dos 500. Tá entendendo? Há pessoas, né, assim, jornalistas, escritores da época, que dizem, olha, na verdade não foram 100 mil, não, foram 500 mil pessoas que morreram na seca. Então, assim, um nível de mortandade muito grande. Se a gente levar em consideração que, nesse tempo, as populações, né, a população do Brasil não era tão grande quanto é hoje. Né? Hoje a gente está chocado aí com as mortes pela Covid-19 em uma população de mais ou menos 200 milhões de pessoas. Agora, tu imagina uma população que era muito menos, muito menos, que 25% dessa população que a gente tem hoje no Brasil, morrendo aí em torno de 100 mil pessoas no período de 3 anos, né? No prazo aí de 3 anos. E o engenheiro André Rebouças, né, um negro abolicionista muito respeitado pelas ideias dele, ele dizia que, embora tenham morrido esse número entre 100 e 500 mil pessoas, mas que foram atingidas pela seca foram em torno de 2 milhões de pessoas, né? Pessoas que, entre sobreviventes e não sobreviventes, nós tivemos aí 2 milhões de pessoas sendo afetadas de alguma forma, né? Aquela pessoa que perdeu sua criação, que perdeu sua plantação devido a essa seca, né? E há vários relatos, né, de ação de grupos armados, né, de roubos. Ah, cara, o cara já tá vendo a crise e vai roubar. Cara, o cara precisa comer, né? Então, a situação, a gente, graças a Deus, nunca passamos por um período de seca como esse, né? A gente talvez seja fácil a gente relatar que não tá errado com esse tal, mas quando o camarada vê, né, a família toda ali, as famílias que eram muito numerosas, por sinal, nessa época, com fome, o camarada vai reagir de alguma forma, né? E às vezes a forma que ele encontrava para reagir não era a forma tão correta, mas infelizmente era a única forma que tinha. E se fala também de emigração, né? Muita gente emigrou, né? Muita gente saiu do Ceará e foi embora para outras áreas do Brasil, principalmente o Amazonas. O Amazonas estava no ciclo da borracha e muita gente fugiu para lá. Inclusive, há relatos da época de políticos que financiavam essa ida da pessoa para outro lugar, essa imigração, justamente para ver se as pessoas morriam menos, vamos assim dizer. Tá certo? Gente, tem um monte sobre essa questão dessa seca. Tem um monte de fotos na internet. Tá bom? Então, assim, eu não quis trazer as fotos, na verdade. Tá bom? Assim, vou deixar vocês um pouco na curiosidade. Mas, assim, uma curiosidade positiva para vocês é o seguinte. Uma coisa que eu até peço para vocês é o seguinte. Se você for do tipo que não gosta de ver imagem forte, você não vai pesquisar essas fotos, não. Certo? Viu, Camille? Você, Camille, não é muito chegada a essas imagens muito fortes. Então, assim, se você não é chegado a imagens muito fortes, não vai buscar, não. Mas se você, logicamente, não liga tanto, tá certo? São imagens muito fortes. Cartões que eram feitos na época, cartões de assim, inclusive para incentivar doações, de repente, com frases, né? Frases assim, botava a foto lá de uma criança, numa situação bem complicada, colocava uma frase do lado, né? De perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meus irmãos, coisa e tal. Então, assim, imagens muito fortes mesmo. Eu só trouxe um aqui para vocês, uma imagenzinha, mas assim, existem muitas outras que realmente, se você não tem, vamos dizer, não se sente muito à vontade com o conteúdo daquelas imagens, eu recomendo que você não busque. Tá certo? Pode seguir? Podemos Calma seguir? aí, como busca? Não, você vai colocar a Grande Seca do Ceará. Aí, ela, como eu te falei, cara, é um evento histórico. Né? Ela rendeu livros de 300, 400, 500 páginas, para ter ideia. Né? Rendeu muito trabalho aí para historiadores. Viu? Então, se você tiver curiosidade, a Grande Seca de 1877. Então, existem várias formas de você buscar. Vamos lá. Essa é uma das imagens da seca, tá certo? Então, ali, ó, são corpos mortos ali ao lado dos trilhos do trem, aqui, ó, Eu tá certo? pesquisei isso agora, professor. Eu vi essa imagem aí agora mesmo. Mostrou, né? Deixa para pesquisar depois. Vamos focar aqui na aula agora, depois vocês pesquisam, certo? Quem tiver curiosidade. O que é que ela causa? Foi que algumas consequências, né, aliás, dessa seca.
O aumento da mendicância, né? Ou seja, o número de mendigos aumentou. As pessoas estavam passando fome, cara. Então, chegavam na porta das casas pedindo água, pedindo comida, né? Estavam passando ali a situação complicada. Invasão a plantios, então os plantios que sobravam, o pessoal invadia mesmo. Ah, é de coronel fulano de tal. Poxa, pode ser de quem for. O pessoal tá com fome, só que nem sempre os coronéis recebiam, né, de maneira amigável, né? Então, não, isso aqui é meu. O coronel não querendo saber. O coronel tinha como comprar água, o coronel tinha como manter ali as coisas dele, ele não queria saber. Aumento da prostituição, tá certo? Então, muitas meninas, né? Quando eu digo meninas, estou falando 9, 10 anos, 11, 12 anos, entravam na prostituição para conseguir dinheiro, para comprar o que comer, para tentar sobreviver de alguma forma. Saques a depósitos, né? Então, depósito de comidas, né? Mercadinho, mercearia, né? Essas coisas. Logicamente, não tinha o atacadão na época. As pessoas invadiam. As pessoas invadiam, saqueavam mesmo, levavam a mercadoria embora. Tá entendendo? Então, assim, foi uma situação, né? Epidemias também, várias doenças vão surgir nesse período aí, tá certo? Sarampo, varíola, uma série de problemas, tá certo? E, logicamente, a perda da dignidade humana, né? Porque o sertanejo, ele é acostumado a trabalhar, né? O homem do sertão, né? A pessoa do sertão, muito relatada ali por Luiz Gonzaga e outros cantores da época, ele gosta de trabalhar, ele gosta do serviço. E, de repente, ele se vê numa situação de estar pedindo, né? De estar ali pedindo comida para não morrer, em outras palavras. Então, há a perda da dignidade humana, né? Nesse sentido aí. Esse relato aqui, pessoal, é de um escritor da época, tá certo? O escritor Rodolfo Teófilo. Ele não era cearense, mas se considerava cearense, na verdade. Eu não lembro exatamente a origem dele, mas olha o que ele relatou na época, tá certo? A peste e a fome matam mais de 400 por dia. As doenças da época, né? E, no caso, a fome. Escreveu Rodolfo Teófilo, horrorizado com o que assistia, parado numa esquina em pouco tempo, viu passarem 20 cadáveres. Ele estava numa esquina parado e passar 20 cadáveres. E as crianças que morrem nos abarracamentos. Abarracamentos, pessoal, era o seguinte, eles faziam barracas, porque muita gente fugiu da zona rural para a cidade nessa época. Não tinham da acomodar todo mundo, então eles faziam barracas. Na praça, o pessoal dormia ali dentro mesmo. Que morrem nos abarracamentos, como são conduzidas? Pela manhã, os encarregados de sepultá-las vão recolhendo-as em um grande saco. E ensacados os cadáveres, é atado aquele sudário de grossa estopa a um pau e conduzido para a sepultura. Acho que você já viu em filme, né? Pegava, botava dentro de um saco o corpo, colocava num pedaço de pau e duas pessoas iam carregando. As notícias incomodavam a corte. O imperador chegou a dizer: não restará uma joia da coroa, mas nenhum nordestino morrerá de fome. São palavras aí, viu, gente? Essas palavras aí são palavras do imperador na época, Dom Pedro II. Inclusive, foi quem primeiro teve a ideia de fazer os projetos de integração de bacias, né? Os projetos de transposição de rios, para tentar combater a seca lá no sertão. E sem contar que essas secas, né, elas são muito relatadas nas músicas de Luiz Gonzaga, principalmente, né? Músicas da época. Desse sofrimento pelo qual o sertanejo, né, pelo qual o povo do sertão, o povo nordestino de maneira geral, ele passa. Mas tu imagina esse ambiente. 400 pessoas morrendo por dia, o pessoal sendo levado dentro de sacos, porque de repente não tinham nem condição para comprar caixões, ou não tinham nem condição de fazer sepultamentos dignos, né? Nesse período aí. Mas vamos voltar ao assunto, né? Depois, quem tiver curiosidade de conhecer mais sobre a seca, tem vários conteúdos na internet a respeito dela, tá certo? Foi um período, infelizmente, chocante aí. Vamos lá, sobre os vários movimentos que poderemos estudar, né, nesse ambiente, nós temos Canudos, Contestado e Cangaço. Certo? São os três principais movimentos, como eu citei para vocês. Vamos ter a Pedra do Reino em São Bento do Una, se eu não me engano, São José do Belmonte, né? Não estou conseguindo agora recordar a localização exata, se é São Bento do Una ou São José do Belmonte, não estou conseguindo lembrar agora. Pedra do Rodeador aqui em Bonito também, né? Então, movimentos messiânicos, movimentos sebastianistas, como bem lembrou o Guilherme aí pra gente, vão existir, há vários. Mas os principais foram esses três aí.
tá certo? Canudos e Contestado, e Cangaço, que não era bem um movimento messiânico, mas era um movimento rural também, tá certo? E essas pessoas nesse movimento lutavam pelo quê, afinal de contas? Era simplesmente um bando de arruaceiro, um bando de bandidos, alguma coisa desse tipo, ou eles lutavam por alguma causa? Eles lutavam, pessoal, por um país mais justo, tá certo? Eles se sentiam injustiçados, então o principal mote da luta deles era a justiça. Mais empregos, logicamente, menos pobreza e, no caso de Canudos, lutavam por uma nação independente, tá certo? O mais interessante sobre esses três movimentos é como é que eu vou dizer assim, um ponto de destaque a respeito de Canudos, que eu queria dizer para vocês era isso. Canudos, eles não queriam somente os itens que nós citamos aqui, mas eles queriam formar uma nação independente, que de certa forma até conseguiram. Né? Você levando em consideração que as cidades da época, existiam cidades com 5 mil habitantes, 6 mil habitantes, Canudos chegou a reunir mais de 20 mil pessoas, no sertão da Bahia, uma região seca pra caramba, conseguiu reunir, se bem que era seca relativamente, mas tinha um rio bem caudaloso que passava por ali por perto, tá entendendo? Passava por dentro da comunidade, inclusive. Mas assim, observa que há um contexto geral, né? Há um objetivo geral sobre isso aí. No caso dos cangaceiros, cara, a injustiça social pela qual o sertão passava. Era correta a atitude dele? Não, não estou dizendo que era correta. Mas era a forma que se achava. A forma que o camarada que era oprimido pelos coronéis, que tinha a sua, como é que eu vou dizer, sua família muitas vezes morta por ele. A forma que se achava era essa, cara. Era um enfrentamento, como é que eu vou dizer, um enfrentamento violento mesmo da situação. Não estou justificando, né? Embora o pessoal tenha esse costume de dizer, ah, não, todo nordestino apoia Lampião. Né? Lampião ele é uma figura histórica, a gente não pode negar a importância de Lampião para a história. Ah, não, mas Lampião era bandido. E quantos bandidos a gente não exalta hoje em dia? Né? Quantas pessoas, né? Tá aqui, ó, termina gravata, todo bonitinho, né? A gente sabe que é bandido, mas a gente não, mas exalta, não sei o que lá, aquele camarada ali, não sei o que, entendeu? E o Lampião, ele era um bandido, não era o Robin Hood, né, pessoal? Era o Robin Hood do sertão, não era não, bicho, ele roubava pobre também, viu? Robin Hood lá na floresta de Sherwood, né, lá, ele roubava dos ricos para dividir para os pobres, né? Só que Lampião não fazia isso, não. Lampião, ele roubava pobre também, roubava tudo, sabe? Mas assim, não foi herói, não tô querendo dizer isso. Mais uma prova que ele não tem diferença de pobre e rico. Ele coisava todo mundo. Ele era justo, né? Ele era justo, né? Muito bem. Tua colocação foi bacana, cara. Tua colocação foi bacana, né? Tu fazia acepção de pessoas. Mas assim, é uma figura histórica muito importante, inclusive, né? As nossas tradições, né? A tradição nordestina exalta muito a figura do Lampião. Né? Luiz Gonzaga, ele chega no sudeste do Brasil e começa a fazer sucesso vestido de Lampião. Aquela roupa que ele usa, né? Aquela indumentária Luiz Gonzaga é em homenagem, né? ao cangaço, né? Aos cangaceiros, que de quem ele era fã, né? Diga-se de passagem, Luiz Gonzaga, ele era fã de Lampião. Ele dizia que aquilo ali era caba macho mesmo, então ele exaltava muito a figura do Lampião. E assim, o cangaço, cara, é um fenômeno muito interessante de se estudar. Eu tinha uma professora que ela estava fazendo mestrado em cangaço, né? E qual era o tema do mestrado dela? Ela pesquisava uma coisa que pouca gente parou para pensar. Qual é a figura? Vamos tentar pensar aqui. Qual é a figura que nós temos no cangaceiro? O camarada bruto, não é isso? Diz, Camille. Bruto, ladrão. Ladrão, violento, não é isso? Violento. Chapéu de couro na cabeça. Fiquei chapéu de couro na cabeça, né? Para dar aquela ideia, né? do machão coisa e tal. E minha professora começou a pesquisar sobre a homossexualidade dentro do cangaço. Vê que, entendeu assim? E a gente na época, né? A gente ali pelo quinto, sexto período do curso de História, a gente ficou surpreso. O professora, homossexualidade no cangaço, ela disse, meu filho, era o que mais tinha. Era o que mais tinha. Esse outro professor meu, ele foi fazer uma pesquisa a respeito da pessoa de Lampião. E quem era Lampião? Lampião, um cara altamente intelectual, altamente estudado, viciado em perfume francês,
uma pessoa super fina, entendeu? Então, vê como a gente se surpreende, a figura que criam pra gente, muitas vezes, e a figura real. Lampião, ele estudava, para vocês terem ideia, Lampião, ele estudava os discursos de Napoleão Bonaparte. Eu nunca li um discurso de Napoleão Bonaparte. Eu sou formado em História, tenho pós-graduação, tenho o sonho de fazer mestrado, nunca li um discurso de Napoleão Bonaparte. E Lampião lia, segundo relatos do meu professor de História do Brasil. Então, assim, observa que a figura que é construída é muitas vezes diferente da figura que realmente existia, né? Recebi aqui o aviso, vamos tentar seguir para ver se dá tempo de finalizar sem mandar outro código. Ambientação, tá certo? Então, ó, o Canudos, aqui, ó, sertão da Bahia, com área de influência pelo sertão do Pernambuco também, tá certo? E assim, deixa eu passar aqui uma curiosidade para vocês. Vê só. A região onde Canudos se estabelece, o rio passa pelo meio. E sem saber, eu já viajei muito por essa região aqui. Inclusive, a minha família, ela morava numa cidade aqui entre essas duas, né? Entre Pombal e Tucano. E esse rio aqui, Itapicuru, ele tem braço de rio por aqui, ele passa por dentro da cidade de Caldas. Eu já tomei banho nesse rio, inclusive, é um rio bem mansinho, água bem baixinha e tudo mais. Bem legal. Assim, para quem sabe nadar feito eu, é perfeito. Só molha os pés. Entendeu? Então, assim, ó, vai ser uma influência muito grande aqui no sertão da Bahia. Tanto é que aqui, ó, a figura, esse mapa vocês têm no livro de vocês, chama de o Reino do Sertão. O reino do Sertão, né? Se transformou em um reino, na verdade. Vocês vão ver na próxima aula como isso aí aconteceu. Aqui, a área de influência do contestado, né? O ambiente já não é mais o sertão nordestino, mas sim a região sul do Brasil. Eu tinha falado errado, vocês desculpem, eu tinha falado entre Paraná e Santa Catarina. Na verdade, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul aqui, essa área aqui do contestado, tá certo? Essa área de influência aqui, tá ok? O professor de história tá meio ruim. Tá nada. Imagina a quantidade de informação, homem. Tentar lembrar 6 milhões de anos é complicado. E aí, pessoal, eu queria, né, passar com uma atividade para vocês hoje. O seguinte. Em primeiro, né, vocês pensarem aí, né, vocês verem qual o motivo, né, da maioria desses movimentos, né, que acontecem no Brasil, né, e por que esses movimentos, né, qual o motivo desses movimentos acontecerem justamente aqui no Nordeste, a grande maioria deles. E em segundo, eu queria que vocês pesquisassem, né, fizessem aí sobre outros movimentos rurais ocorridos, né, vocês puderem façam um breve relato, não precisa mandar para mim, eu vou pedir para que vocês não mandem, tá certo? Eu vou confiar que vocês vão fazer, até porque eu vou fazer o seguinte: como é que eu vou descobrir se tu fizesse ou não? Eu vou escolher alguns para falar sobre o que pesquisaram na próxima aula. E quem é que vai ser? Sei não, na hora eu decido. Tá entendendo agora? Por que é que eu não vou... Professor, você pode mandar as perguntas no Não, WhatsApp, pelo menos? vai para lá para o Classroom daqui a pouquinho. Tá certo? Vai estar as perguntas, vai estar a videoconferência, vai estar os slides. Tá certo? Espera lá um pouquinho que daqui a pouco tá lá. Mas desde já começa a pensar nessa questão aí, tá certo? Então, por qual motivo, né? Vamos voltar aqui mais uma vez. Por qual motivo esses movimentos eles acontecem principalmente aqui no sertão, aqui no Nordeste, né, de maneira geral, e vocês escolherem outros movimentos rurais acontecidos, né, ocorridos aqui no Brasil, vão escolher um desses movimentos e vão fazer um breve relato. Então, quando for a próxima semana, eu cito, fulano, qual foi o movimento que você escolheu? Tal. Então, relato, gente, um relato de 2, 3 minutos, não vão querer aqui passar uma hora falando nada, até porque vai ter outras pessoas para falar, e vamos ter outras atividades para fazer também, tá certo? Vou deixar uma dica de filme para vocês. Vou ver se eu jogo o link lá para o Classroom. É só uma pergunta. O último filme que eu passei de dica para vocês foi A Queda, As Últimas Horas de... Não. Alguém assistiu? Fora Assisti. Patrícia. Eu não. Quem assistiu? Guilherme? Eu não consegui terminar, não. Não, ele é longo, na verdade, né? Mas, tenta assistir. Não. Tenta assistir, cara. É legal. Vai ser muito Eu proveitoso acho- para vocês. Eu comecei pelo menos metade do filme. É grande demais, professor. Aham, eu sei. As séries que vocês maratonam muitas vezes também, mas tudo bem, vamos lá.
quem assiste, veja só, bota na cabeça de vocês, quem assiste esse filme não vão entender como se fosse uma imposição. É para o bem de vocês mesmo, cara. Sabe? O resultado, quem colhe são vocês. Tá entendendo? Vocês aumentam aí o grau de conhecimento a respeito das coisas. Então, assim, A Queda, ele é um filme perfeito, assim, há falhas, logicamente, mas ele mostra o lado de Hitler que muita gente não conhece, muita gente questiona se de fato existiu, né, que era o lado mais humano, sem contar o contexto histórico, né, ali finalzinho de Segunda Guerra e tudo mais, as últimas horas, vamos dizer assim, da Segunda Guerra Mundial, né, da figura de Hitler ali. Eu vou mandar para vocês hoje um outro, que é justamente sobre Canudos. Tá certo? Agora, ele é longo, assim, quando eu digo que ele é longo, realmente, não pense que eu tô falando que o filmezinho dura 1h30, não, viu? Ele é longo. Mas, se assistirem, também vão tirar bastante proveito. Tá certo? Ele é um relato muito bem elaborado da Guerra de Canudos, esse filme. E sem contar o elenco, né? A gente tem a figura de Zé Vilker, né? O saudoso Zé Vilker, que morreu há uns 3 anos, mais ou menos. Na figura de Antônio Conselheiro, né? E outros personagens ali, outros atores globais que fazem parte ali da trama. O filme é muito bom, tá certo? Agora, assim, aquele filme que vocês têm que ter paciência para assistir. Prepara a pipoca, pega 2 litros de refrigerante, bota ali de lado. Se for possível, traz um pinico para não precisar sair nem para ir no banheiro, tá certo? Mas é um filme que vale a pena. Então, eu vou deixar o link lá para vocês também, tá certo? Lá no Classroom. E por hoje, né, é isso. Tá certo? Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou até 11h50 disponível para vocês, lá no WhatsApp. E próxima semana a gente retorna.